Fala pessoal, é um prazer enorme estar iniciando aqui mais um episódio. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Vinícius de Moraes Júnior. Ele é professor de processo civil, ele é advogado com a área de atuação do direito do consumidor. Tenho certeza que tem muitas histórias bacanas para contar para a gente, tem uma experiência gigantesca, não só no mundo da advocacia, mas também nesse contato com alunos, né? Que tá nesse mundo do direito que muitas vezes é angustiante. Então, com certeza vai ser um bate-papo aqui enriquecedor. Meninas, façam as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez aqui com a gente. Agradecer a presença hoje do nosso convidado, tenho certeza que vai ser incrível. Mais um papo de muito enriquecedor para todos nós. Fala galera, estamos de volta em mais um episódio. Dar as boas-vindas hoje a Vinícius. Tenho certeza que vai ser, como o Peu falou, um papo enriquecedor. Conheço ele de longas datas de faculdade, né? Ele não era meu contemporâneo, mas... Não me chamar de velho, viu? Não. Mas enfim, seja bem-vindo e eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito legal. Agradeço demais o convite da galera aqui do Sem Códigos. Estava aqui nos bastidores entendendo o projeto, achei super bacana, estava ansioso para ser convidado. Graças a Deus não pedi nem, né? Não precisei pedir o convite veio. Tá? Espero contribuir, que seja realmente um podcast bem bacana para quem vai assistir, para a gente que está aqui também, que a gente possa realmente fazer essa permuta de conhecimento e de histórias que devem ser compartilhadas aqui nessa mesa hoje. Com certeza. Vini, para começar, fala um pouquinho da sua história com o direito. A gente costuma pedir para o convidado fazer uma pequena contextualização ali de como caiu nesse mundo, como é que foi a escolha. A história do direito da minha vida é bem engraçada, porque eu não sei se vocês sabem, nem você que está me assistindo, eu sou graduado em Biologia pela UFES. Né? Então eu comecei, fiz Ciências Biológicas na UFES, vou tentar ser... Como é que eu cheguei ao direito, né? Minha avó em 2000, descobriu um câncer. E aí eu tinha 17 anos na época, eu falei assim, olha, eu quero descobrir a cura para o câncer. Então comecei a colecionar tudo que é super interessante. Na época, aquela revista, eu acho que ainda existe hoje, colecionava sobre o câncer. Eu falei assim, olha, eu vou estudar biologia e vou estudar células-tronco. Aí eu brinco que a única célula-tronco que eu encontrei na UFES foi a de árvore, né? Que a UFES tinha um destaque imenso em botânica, mas eu cheguei a formar, né, em biologia. Só que minha avó, antes de falecer, falou que o sonho dela era me ver formando em direito. Então, assim, das poucas vezes que eu tive contato, não porque não queria, mas é porque para mim era muito doloroso. Então, eu falei assim, vamos lá. E isso ficou ecoando a minha faculdade de biologia toda, né? Quando terminou, aí eu falei assim, sabe de uma? Eu vou fazer direito. Eu acho que ficou um débito com minha avó. Eu falei assim, vou fazer direito. E aí descobri que era a grande paixão de minha vida. Não sei fazer outra coisa, né? A não ser advogar, dar aula e agora coordenar curso. Então, assim, foi assim que eu acabei chegando dentro do direito. Eu digo assim, foi minha avó dizendo que era o sonho dela, mas descobri que era o meu. Então deu tudo certo. Sim. Ela plantou a semente, né? O legal é que cada convidado, de fato, tem uma história, assim, bem diferente da maneira que chegou no direito, assim. E o início da sua advocacia? Porque a gente, antes de falar de OAB, vamos direto ao ponto, porque a gente sabe que o início da advocacia é traumático. E muita gente desiste justamente nesse início traumático. Para você, como é que foi essa entrada? Assim, a advocacia a gente já sabe que é a profissão de quem é corajoso, né? Não vou dizer que de doido, porque o que a gente tá vendo de gente criando o tal do bebê reborn já me deixa menos angustiado, né? Deixa a gente mais tranquilo. Mas assim, quando eu comecei, eu não posso deixar jamais de referenciar, eu tive o prazer, a honra de minha época de estágio, de estudante, toda ser com o professor Paulo Rodrigues. Sim. Então, assim, fui criado por Paulo dentro da advocacia. Então, assim, aquilo me deu muita segurança. Uma referência gigantesca. Então, assim, me orgulho de dizer isso, que eu fui o estagiário mais longínquo dele, né? Então, me deixou muito feliz. Mas quando eu saí do escritório dele, quando eu formei, a gente não conseguiu compor ali uma sociedade, e fui botar o meu próprio escritório. Eu nunca esqueço, foi ali no Caseb, uma amiga que formou comigo, tinha uma casa, falou assim, olha, a casa era de 2 andares, enorme, aí eu te alugo uma sala se você quiser, nunca esqueço o valor, R$200. Falei, poxa, olha, dá pra botar meu escritório. E fui. Claro que 6 meses, 1 ano, dentro do início da advocacia, ele é muito complicado. Várias vezes a gente pensa em desistir. Os primeiros clientes sempre são familiares. Sim. Aí vem 1 mês, aí você não pode nem usar aquele dinheiro, porque você tem que saber ali lidar, planejamento financeiro. A gente não é preparado na faculdade para um planejamento, para uma gestão de escritório. Então, assim, mas o que era muito claro, que o meu propósito era dar aula e advogar. Então, assim, Paulo tinha isso como referência. Então, todas as vezes que eu tentava desanimar, eu olhava
para o meu mentor. Não esse mentor que se vê na internet, Sim, um mentor sim, de verdade, real. real. Então eu falo assim, não, se ele conseguiu, eu também vou conseguir um dia chegar nesse mesmo patamar. Mas assim, nunca é fácil quando a gente forma. Muita gente fala assim, agora é mais fácil porque vocês podem divulgar pela internet, agora é mais fácil porque tem rede social, só que são outros desafios também. Exatamente. Não adianta ter internet se você tiver vergonha de se expor, e por aí vai. Então assim, os desafios mudam, não é que não deixam de existir, mas a advocacia ela é sempre desafiadora. E eu acho que não existe uma palavra que case melhor com o início da advocacia que constância. Então se você tiver muita constância, você vai conseguir. E uma coisa que eu ficava muito tranquilo é que Paulo sempre falava assim, Vênia, a advocacia para te dar prosperidade é 10 a 15 anos. Então isso eu absorvi muito. Então assim, eu falava, olha, só tem 1 ano, tudo bem, tô passando por isso. 2 anos, tá passando por isso. E de fato, depois com o tempo, as coisas começaram a se encaixar e a melhorar. Então eu já não tinha mais cliente a cada 6 meses. Perfeito. Né? Sim. Em algum momento você pensou em fazer concurso? Não, eu nunca pensei em fazer concurso, acredita? Nunca. Tinha vários amigos que falavam, Vênia, você é inteligente, faça concurso, não sei o que e tal. Minha mãe, o sonho dela vai ser juiz, né? O promotor e tal. Mas eu nunca quis fazer concurso. Eu sempre quis, muito claro pra mim, era advogar e dar aula. Eu acho que, eu não sei, eu respeito quem escolhe concurso, mas eu acho que esse concurso tira um pouco da ideia de liberdade que eu acredito. Sim. Então, assim, eu sou péssimo de horário, embora cheguei aqui, viu, pessoal, pontualmente. Né? Mas, então, assim, eu nunca pensei. Claro que tem momentos que a gente fala, poxa, se eu tivesse prestado um concurso, já não tava essa dor de cabeça, não precisava estar dando aula, coordenando, advogando, cuidando da rede social. Claro que a gente pensa. Mas, assim, eu sou muito feliz. Eu também tenho... minha namorada fala que eu sou muito resiliente, então, assim, eu não desisto realmente. Sempre me reinvento, então assim, não admito não dar certo naquilo que eu escolhi. Então assim, vai advogar até o resto da vida, não pense em aposentadoria, vou morrer advogando. Sim. Dando aula, um tempo eu já penso depois em dar uma parada. Não, eu acho que a maioria das pessoas que tem esse... Eu concordo com esse pensamento, seu pensamento sobre o concurso, porque eu ainda não tô começando na advocacia, mas eu já tenho essa percepção dessa liberdade, né? E hoje a gente está vivendo, no meu caso, a chamada nova advocacia, né, que é advogar e empreender. Então eu gosto muito disso. Mas você que começou na antiga advocacia, né, e hoje está se reinventando isso, eu digo porque eu acompanho ele no Instagram e eu vejo que de fato Vênia tem um posicionamento muito bom na internet, e eu digo mesmo de conteúdo. Hoje a gente está acostumado a ver muitos advogados postando coisas vazias mesmo e para apenas captar clientes. Então, como é que foi essa sua transição? Porque, de fato, os desafios sempre vão existir. Você teve que se reinventar. Mesmo sendo... Hoje é mais fácil do advogado, eu acho que é mais fácil do advogado prosperar, porque é mais fácil de encontrar o cliente. Só que você tem que manter esse cliente. Então, como é que foi essa transição para você da antiga advocacia ali, aquela advocacia que era mais técnica, e hoje envolve um turbilhão de coisas, envolve gestão, envolve marketing, envolve pensar em conteúdo, ingerir de fato equipes. Como é que foi essa passagem? A transição. Para mim, eu ainda sou fã. Na verdade, eu sempre fui um vanguardista, pensando, quando eu conversava com o Paulo no escritório, do que seria advocacia lá na frente. Falar, olha, aqueles grandes escritórios e tal, aquilo vai diminuir com o tempo, vocês vão ver que vai tudo pro digital. Hoje, você não precisa de escritório para advogar. Sim. O escritório ele dá só uma garantia àquela pessoa, seu cliente, de saber, olha, se tiver problema, eu sei onde ele achar. Isso. É a mesma coisa com o banco digital, que a gente fica naquilo. A gente gosta, mas se tiver um problema, a quem recorrer? Sim. Aí muita gente ainda prefere o banco físico ali com sede. A transição, quando eu falo assim de transição de se reinventar, é a gente tentar buscar o que é que dentro da área que você atua que está aparecendo de novo. A jovem advocacia vai enfrentar um grande problema, que é a enxurrada de mentores que tem na internet, que a gente da advocacia um pouquinho mais antiga não tem, né? O mentor era aquele que te contratava para estagiar, era um Paulo, né? Era um Ricardo, então era um pessoal que estava ali contigo, né? O professor Diogo também, que você trabalhou, então aquele ser o mentor. E hoje na internet a gente está tendo mentoria para tudo. De tudo que você imaginar. Mentoria para aprender a fazer mentoria. Mentoria para aprender a fazer mentoria, e a gente não sabe o que é esse mentor. Hoje todo mundo se torna autoridade muito rápido na internet. Hoje o cartão de visita, essa é uma transição muito grande. Antes era o cartãozinho de visita, que você tinha todo o cuidado para mandar fazer. Hoje não.
Hoje é o Instagram, que é o seu cartão de visita. Hoje a pessoa nem procura mais no Google, vai lá no Instagram, bota direito do consumidor. Os 3 primeiros que aparecem, ele abre para olhar. Onde tiver o maior número de seguidores, geralmente onde ele vai clicar no WhatsApp. Então o engajamento, para quem é leigo, não interessa. Então quando a pessoa vai te procurar, ele não quer saber se você tem tanto engajamento, tanto curtida. Ele vai olhar, ver se alguém comenta, para ver se não é nada fake. Mas ele vai clicar no WhatsApp para falar para você. Mas eu também não posso mentir que eu fui fazer uma mentoria. Essa história é legal contar. Eu falei assim, olha, eu quero dar um dinamismo na minha advocacia, né? Eu digo que eu escolhi as primas pobres, que é civil e consumidor, e que todo mundo geralmente diz assim, todo mundo faz civil e consumidor. Não acho que é bem por aí, eu acho que tem suas complexidades. Então eu falei assim, deixa eu ver o que está de novo no mercado. Então, um dado mentor na internet me convenceu. A gente tinha aquele negócio de vende o curso ali 2 dias gratuitos, você vai, pronto. Paguei a mentoria, foi uma mentoria cara, né? Foi uns quase R$7.000 a mentoria, achei caríssimo. E eu lembro até que meu irmão falou, você tomou um golpe, que isso não é mentoria. Aí por quê? 800 alunos ao vivo. Como é que é mentoria? Ele vende como mentoria. Sim. Mas de tudo ali, 10% alguma coisa eu aproveitei. Então, por exemplo, eu não entendi o que era nichos. No meu tempo, era áreas de atuação e começou nicho. Então, dentro de uma área de atuação, você tem um nicho. Dentro do direito do consumidor, você tem ali o direito do passageiro aéreo. Sim, sim. E aí eu comecei a nichar. Eu falei, então vou para o passageiro aéreo. E por um bom tempo, eu fiquei dentro do passageiro aéreo. E depois eu falei assim, chega de nicho, eu preciso o tudo. Porque a gente também vai perdendo de outras áreas, porque você fica muito marcado. Tanto que eu cheguei a botar no Insta, doutor do passageiro aéreo, algumas coisas assim, e depois eu falei assim, não, isso está errado, isso não está sendo... Então, assim, a ideia da transição que eu acho que a gente tem que ter cuidado é que, para mim, advogado, ele tem que ser protagonista no processo e não nos stories. Eu acho que é uma coisa que acontece muito, é que hoje todo mundo quer aparecer. E tem muita gente falando bobagem nas redes sociais, achando que é autoridade. Eu digo que o Instagram hoje é um hospício. Abre, tá aberto, todo mundo pode entrar, falar o que quer, censurar o que quiser, dar opinião em qualquer coisa, advogar, ser médico, ser mãe de robô, enfim, tudo hoje pode no Insta, né? E aí uma coisa que eu peço para tomar muito cuidado é assim, eu acho que uma coisa legal é você saber quem são suas referências. Então assim, quando eu fecho os olhos, quem são as minhas referências de advogado? Daniel Neves, Didier, Paulo Rodrigues, Ricardo Moraes, que é meu sócio. Esses caras não fazem nada de publicação o tempo todo falando, arrasta pra cima, toma meu curso, vou te ensinar a faturar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês. Fala assim, então pronto, eu tô no caminho certo, eu não vou me vender, porque uma coisa é o advogado, uma coisa é o vendedor advogado. Aquele que de repente desenvolveu uma técnica, uma forma de captar, que talvez é a maior angústia do advogado, né, do jovem advogado, é a captação. Então ele desenvolve uma estratégia e ele vende aquilo ali. Então ele é um vendedor, ele não é advogado. Sim. Advogado é quem interpõe recurso, protocoliza a petição, liga para tentar fazer um acordo, atende cliente. Isso é um advogado. E aí eu vivo dizendo, olha, advogado tem que ser protagonista do processo e não da rede social. Tem advogado que às vezes aparece na rede social como se fosse vítima do próprio... Da própria dor do cliente. Sim. Eu acho que não é por aí. Quem tem que ir para a rede social é o cliente que sofreu dores, enfim, o advogado tem que ser protagonista. Tem que levar ali a paz, né? A tranquilidade. Exato, ele tem que ser protagonista dentro do processo. Então tem muito advogado que está se aparecendo nas redes sociais, e aí vende mentoria, e aí vende curso, e vende tudo que pode, e infelizmente, se a OAB ela não tiver, né, não tomar uma posição, essas questões de como divulgar, publicidade, pode ou não pode botar, conceder ou liminar, pode ou não pode, dizer que julgou procedente ou improcedente, pode divulgar resultado, não pode, essa jovem advocacia vai continuar sendo lançada e laçada por esses supostos mentores da internet. Eu acho que a gente precisa olhar sempre para quem é que você quer ter como referência. É assim que eu, pelo menos, tento não ficar doido na internet, porque toda hora é uma coisa diferente. E não sei se vocês também têm essa sensação que parece que é assim. Vamos supor que Ingra aqui descobriu uma técnica ou uma área de atuação e ela começou a falar. No outro dia, o Instagram todo tá vendendo a mesma coisa e falando a mesma coisa. Aí eu falo assim, é uma síndrome... assim, uma doença contagiosa, sabe? Só que só vai dar certo para ela, que foi a primeira a descobrir. Quem vem depois não vai conseguir fazer o mesmo sucesso da mesma forma. Então, eu acho que a rede social, ela traz essa preocupação para esse jovem advogado, que no meu tempo eu não tinha. Sim. Meu tempo era passar cartãozinho e boca a boca.
Agora você E tem fazer rede uma social. boa técnica, Tem uma né? boa Ter uma técnica. boa Eu técnica. acho que até a preocupação existia, né, da captação, porque o escritório físico também tem isso, né? Você Isso, espera. isso. Só que hoje o problema é o que a gente sempre fala, as pessoas vendem o sucesso. Então Sim. você acredita que as pessoas Sim. estão com um sem número de clientes. E isso não necessariamente é Sim. verdade. Isso que você falou, eu comentei em outro podcast aqui, que é uma coisa que realmente gera angústia na gente. Porque a gente que advoga de verdade, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem tempo de estar na rede Sim. social. Principalmente quem tá no começo, que faz tudo. Poxa, como é que você vai peticionar e vai estar ali postando de manhã até de noite o que é que você está fazendo, os processos que você ganhou, quantos clientes você tem? Realmente é uma coisa que gera angústia, tanto na gente, que já tem algum tempo, né? Eu não sou tão, né, não sou tão veterana, mas principalmente nessas pessoas que estão chegando agora. E eu acho que isso pode causar uma atitude até irresponsável desses jovens advogados de querer fazer, de querer vender sem ter ainda o preparo. Que é também uma coisa que a gente sempre fala aqui, que precisa existir essa preocupação com a técnica, a responsabilidade. E você se lançar é maravilhoso. Mas ter cuidado, porque o jovem advogado ele ainda não tem a experiência. Os 10 anos que você falou que a gente precisa, né? Enfim. E aí a gente tá vendo as pessoas venderem uma coisa que não necessariamente é real, mas que causa essa aflição na gente. E ainda pode cair em outro lado, que eu acho que é mais preocupante, que é a ideia da saúde mental. Com certeza. Porque a gente, querendo ou não, a gente, hoje, eu digo assim, o Instagram pra mim é um mal necessário, como o WhatsApp também. Eu sou do tempo que tinha 31 anos, que a gente se ligava fim de semana e passava horas 30 e horas, né, no telefone. Hoje a gente não tem mais isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque aquela ideia de olhar a grama do vizinho. Aí você, eu tô fazendo tanto, tô trabalhando, tô dando aula, eu tô fazendo isso, porque minha advocacia ainda não tá nesse nível que o colega ali tá, o que ele vende. Muitas vezes ele só tá vendendo. É a Exatamente. questão daquele marketing sem qualquer limite ético, que você vai lá e pode reparar. A gente terminar aqui o podcast, o Instagram vai oferecer alguém para nos ensinar a captar não sei quanto de cliente por mês. Sim. Basta consultar o advogado no Jus Brasil que você vai ver que o cara não tem aquela quantidade de... E muitas vezes são pessoas até mais novas do que a gente. É isso Sim, que às vezes eu fico sim. olhando, pô, não é possível. Essa menina tem menos idade do que eu, acabou de se formar. Como é que ela ou ele, né? E eu acho que quem é veterano, quem já tem essa experiência, né, de vocês, que a gente até se abala um pouco com isso ainda. Já conhece e já sabe, você já tem esse feeling, você já sabe, pô, não Não é bem existe assim. alguma coisa aí que não tá certa. Mas pra quem não conhece, quem não viveu a experiência e não sabe que são necessários 10, 15 anos pra você colher esses frutos e você manter um escritório, né, nesse porte que as pessoas vendem, eles vão acreditar. Então eu queria dizer pra galera que tá assistindo a gente aqui que eu sou anti-mentoria. Detesto a palavra mentoria. Quando alguém fala, tem uma mentoria, eu saio correndo, eu não quero, tenho um trauma de mentoria. Exatamente por isso, porque minha experiência foi horrível. Acho que mentoria não é a forma. Acho que a melhor forma de adquirir conhecimento são os livros, são os doutrinadores, é a faculdade, onde você tem ali claro que às vezes a gente não tem a maturidade que temos hoje na época da faculdade, mas para mim, os mentores, os grandes mentores são os professores. Agora, essa de comprar essas mentorias. Claro que você vai fazer curso. Tem lá, curso com Daniel Neves sobre juizado especial. Faça. É um curso. É um curso, é diferente. Agora, mentoria é o cara que te deu a oportunidade para tu estagiar, ou vai ser teu parceiro de escritório, e aí os dois ali vão um ajudando. Agora, me preocupa realmente que na internet o que há de mentores... É porque a gente está num mundo imediatista, né? Então a gente quer sempre o meio do caminho, cortar o caminho para chegar mais rápido a justamente esses objetivos que muitas vezes não são reais. A gente abre o Instagram aqui e vai ter provavelmente um advogado postando o volante de uma Porsche. Aí o cara que acabou de se formar, e eu me incluo nisso, graças a Deus eu estou blindado nesse sentido, mas vai olhar ali e vai perguntar, poxa, o cara formou aqui comigo e tá nesse patamar, o que é que eu tô fazendo de errado? Uhum. E aí vai ver que aquele cara tá divulgando uma mentoria para cortar um caminho que não deve ser cortado, que não tem como ser cortado. Uhum. Até porque se você só vai se tornar um bom advogado se você tiver a disposição técnica para aprender, estar disposto a aprender e a prática. Nos diversos aspectos que hoje a advocacia tem que ter. Então não dá para ter um meio do caminho. Às vezes você pode até inovar de alguma maneira, como o senhor falou, pode estar ali com algum caso que você vai identificar que é possível prospectar um pouquinho mais de clientes em determinada tese. E aí pode potencializar a sua advocacia de alguma maneira, mas não existe a fórmula mágica, né? A mentoria. E a gente vê hoje uma enxurrada de informações no Instagram. Então, se a gente não souber filtrar, né? Filtrar muito bem, botar um filtro assim, mais do que perfeito, existe um efeito rebote muito grande nisso. Porque é exemplo que a gente está vendo acontecendo, muita gente com a saúde mental destruída, mas vendendo a imagem de que tá tudo bem.
Eu costumo dizer que a advocacia é a profissão dos 7 pecados capitais. O bom advogado é aquele que vai saber lidar com isso e equilibrar. A gente tem ambição, a gente tem gula, a gente tem. É natural do ser humano. Acho que tem algumas coisas que você pode ter, mas tem que cuidar sempre do excesso. E eu acho que a advocacia ela passa por essa questão de você saber lidar com esses 7 pecados capitais. De ter, será que vale a pena ter muitos clientes para dizer que eu tenho muitos? Ou é melhor eu ter poucos clientes que me pagariam aquilo que muitos provavelmente... Será que eu preciso ter o carro, né, o BMW, o Mercedes? Todo mundo quer, mas vamos tirar a vaidade. Mas será que é preciso para ser um bom advogado? As pessoas, a sociedade cobra isso também da gente. Sim. Da gente estar bem vestido. Sim. Da aula com terno, as pessoas me veem de uma forma. Da aula sem terno, as pessoas me veem de outra forma. Isso tudo acaba impactando. Eu nunca esqueço que há uns 4 anos atrás eu tinha um Onix. E eu lembro, não era muito apegado a essa questão de carro, ter um bom carro. Eu gostava de ter livros. E aí eu lembro, um bom computador, outras coisas. Que um aluno, eu saindo da faculdade, buzinei para dar uma carona, tava chovendo, ele falou assim, ô professor, o senhor tão excelente professor, um advogado estourado, com Onix. Meu Deus. Ele falou isso, e assim, aquilo me despertou, falei, olha a visão da sociedade para com o advogado. Meses depois eu comprei um outro carro, né, um X35 e tal. Então assim, mas aquilo ficou martelando, mas também aquilo é para você também melhorar, entender. Mas aquilo me preocupou, eu falei assim, cara, fui fazer um gesto de gentileza, o cara me cobrou, tem um carro do ano. Eu lembro que eu brinquei, que eu falei assim, é porque a BMW tá em casa, né? Então assim, e a sociedade... Quando o senhor faz a peça, o senhor tira a foto do carro e bota a gente. Exatamente, e a sociedade vai te cobrar isso. Se você chegar, você começou, tem 2 anos, 3 anos de advocacia, e eu com 12, se você chegar no carro importado e eu chegar no meu carro normal... Quando eles colocarem ali, eles vão querer te contratar, porque falam assim, olha, se ele tem um carro importado, ele deve ser melhor. Se ele cobra consulta, ele é melhor. Uma vez uma cliente falou assim, doutor, escolhi o senhor porque o senhor cobra consulta. Então deve ser que é melhor. Mais ou menos ele fez uma análise saúde pública e saúde privada. Eles tentaram fazer isso, né? Então assim, não há uma fórmula, né? A fórmula que eu uso para minha advocacia pode não servir para nenhum dos 3 aqui. Mas eu acho que sempre é bom a gente olhar para quem são as nossas referências, pra gente não, como se fosse uma bússola mesmo, pra gente não perder para onde a gente quer ir. E eu acho que a referência não é o Instagram, o caminho certo pra gente encontrar aí o que vocês estão almejando. Acho que é essencial a gente saber desconfiar, né? Hoje as pessoas vendem a imagem perfeita no Instagram. E se a gente for acreditar e confiar em tudo isso, a gente vai sofrer algum golpe, isso é fato, entendeu? Em algum momento. E eu acho que é muito negativo a advocacia estar hoje vinculada a essa coisa tão materialista, porque, inclusive, um dos objetivos da gente com esse podcast é reaproximar as pessoas da realidade do direito, reaproximar as pessoas da advocacia. Porque, na minha época, inclusive, advogado ainda era muito mal visto. E é uma profissão que, quando você para pensar e quando você tem contato com a realidade, não deveria ser dessa forma, né? A gente está ali para solucionar problemas, para atender pessoas, para ter empatia, para ter técnica, responsabilidade. E a gente vê, infelizmente, vários colegas manchando o nome da profissão, que é uma coisa assim que afasta realmente as pessoas. Aí, hoje, com as redes sociais, com esse boom de Instagram, a gente vê várias pessoas que não se preocupam com técnica, mas se preocupam mais com imagem e com passar essa imagem de sucesso, né? E muitas vezes enganando realmente quem está ali precisando de algum serviço. Então, eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente, de fato, exerce a profissão. Até com essa questão da captação de clientes, né? Assim, a forma como a gente se conecta com os nossos clientes. É essencial que a gente tenha esse cuidado. Não esquecer que, por mais que sejam instrumentos, né, para que a gente tenha o nosso pão de cada dia, são pessoas. E que precisam da gente, e a gente vai ser ali uma ferramenta para que a pessoa consiga, às vezes, alcançar uma coisa que ela está dependendo absurdamente, né? Questões de saúde, enfim. Para pegar esse seu gancho da questão de saúde, tem hora que o pessoal fala assim, os médicos salvam vidas. Eu falei, experimenta um plano de saúde e nega a tua cirurgia para tu ver se o médico vai salvar a tua vida. Sim. Serão os advogados que vão correr contra o tempo ali para tentar em 2 dias conseguir eliminar e já conseguir a implementação. Mas isso que vocês falam realmente, a gente tem que desconstruir que a advocacia é algo fácil. Não é. A advocacia é tijolinho por tijolinho. Quando eu comecei nesse aluguel,
tinha tudo. Tinha 2 andares, mas só existia uma sala minha, que foi mobiliada, comprei nas Americanas. Meu pai, o tio deu o ar-condicionado, só para mobiliar ali a sala de atendimento. Pronto. E embaixo, eu lembro que eu fui cortar cabelo, o cara tava vendendo o sofá. Eu falei, olha que preço bom, me deu o sofá e fui botando. Lembro que na recepção a gente botou uma tela de computador que não funcionava, um telefone que não funcionava, para aparecer uma recepção. Então, assim, por muito tempo, por um bom tempo, coisa de, sei lá, 6 meses, 1 ano, foi assim, até as coisas. Aí eu volto para o escritório de Paulo Rodrigues, mas já como advogado. Depois eu saio e venho para o Multiplace, aí boto a estrutura. Mas isso levou tempo, não foi de um dia para o outro. Só que as pessoas não vão contar essa história nas redes sociais. Elas vão colocar... Não é a história que vende. Não é a história que vende. Então vamos tirar foto dos lugares e tal. Vamos tirar foto. Estou na audiência. Às vezes você não tem nem audiência. Tem gente que simula lá na audiência. Pô, verdade. Tem muito disso. Ah, minha agenda. Gente, quem tá com a gente não agenda deve nem lotada imaginar. não tem tempo para fazer stories no Instagram, não. Vai ser no fim do dia que você vai botar... Olha, gente, ou vai repostar o que a galera tá repostando, ou você vai tirar uma foto e falar, olha, a última audiência acabou agora, mas não tem tempo. Eu conheço grandes advogados na nossa cidade aqui que não tem stories ativo. É uma vez ou outra que tira para um Reels, pega ali uma coisa que tá... Né, o INSS que teve esses problemas, então o pessoal começa algumas coisas pontuais, que sabe que vai trazer ganchos e clientes. E aí outra questão, você falou de aproximar o cliente. Hoje o cliente está cada dia mais distante. Hoje eu atendo muito mais fora do estado da Bahia, por WhatsApp, videoconferência, do que ter clientes visitando presencialmente o meu escritório. Então a minha advocacia ela ganhou muito mais para outros estados do que propriamente em feira. Até porque essa questão do aéreo fez criar muito para outros estados. Mas assim, a gente não atende. Por isso que eu falo assim, às vezes você não precisa de escritório, porque às vezes é 1 em 1000 que vai lá no seu escritório, que quer conversar pessoalmente, ver que você existe e tal. Isso é mais local. Fora isso, tem cliente que você fala assim, vamos fazer uma videoconferência? Ah, não, doutor, não. Vamos pelo WhatsApp mesmo. Já manda a documentação. Eu fico assustado como é que ele confia de o cara do Rio confiando no cara aqui do interior da Bahia, que ele não é um fake advogado, que ele não é estelionatário. E eu acho que às vezes a gente faz, pelo menos eu ofereço a possibilidade justamente para dar confiança. Exato. E às vezes eles não querem. Exato, eu fico assustado quando... Isso, a gente fala, inclusive, pra você saber que a gente existe, pra gente se conhecer. É bom a gente marcar essa reunião, até pra conversar melhor, conectar, né? Criar esse contato. Mas tem uns que realmente não, eu tô por aqui mesmo, vai, o que é que eu preciso, qual é o valor... E você fala assim, como esse mundo do imediatismo, ele mudou tudo. Mas eu acho que essa situação hoje é muito boa, né? De você quebrar essa barreira territorial. Sim. Porque isso proporciona, de fato, que a gente expanda sem limites. Sim. Com responsabilidade, mas sem limites. Mas a maneira que você atende o cliente, mesmo por WhatsApp, cativa ele. Sim. Quando teve um cliente que a gente atendeu, que ele não viu meu rosto, não viu o rosto dela, só que a gente fez questão de conversar por áudio, fez questão de explicar minuciosamente as dúvidas, as angústias dele mesmo, e no final ele falou, vocês estão de nota 10 porque pela explicação e pelo atendimento pelo WhatsApp. Porque eu acho que a gente acostumou esses, em tese, grandes escritórios que postam 30 contratos por dia, a mecanizar tudo, né? Sim. É tudo inteligência artificial que faz. E a advocacia ainda é uma atividade humana. O cliente precisa saber que quem está tratando do problema dele é um ser humano que tem a capacidade de sentir, de pensar. Então, acho que isso foi o que a gente falou no podcast passado ainda. Vai saturar essa questão toda, mas eu acho que o que vai continuar fazendo o diferencial é justamente esse toque de cada pessoa saber que cada processo é uma vida. Sim. Há um ano atrás eu botei bolts personalizados, eu personalizei todos os bolts para ficar como se fosse de fato um advogado conversando. E percebi que eu perdi muitos clientes, porque depois eu me coloquei, eu falei assim, eu detesto bolts, aperte 1, aperte 2, fale comigo, qual é o caso, não sei o quê. Você já sente que e não aí, vai pra frente. Eu conversando com a doutora Bruna, que já esteve aqui também, né? Pronto. A gente conversando, ela falou assim, Vene, eu não faço por bolts, eu acho que falta humanização e tal. E aí eu tirei isso e vi que o resultado foi 1000 vezes melhor. Então, é que nem aquela época da live. Hoje a gente não pode nem ouvir o nome live, que a gente não quer. Corre. Quando eu entro, eu saio correndo. Sai correndo, né? Às vezes entra porque fica lá no... aparece a mesma coisa, vai chegar um tempo que as pessoas vão querer retomar esse contato de que esse imediatismo atrapalha mais do que... Olha, é seu problema, você precisa sentar, ligar a câmera, ao menos a câmera do telefone, para conversar com o advogado, para entender,
do que simplesmente, porque eu vi no Instagram que tem 20 mil seguidores, deve ser bom. Deve ser bom. Manda os documentos, nem lê a procuração, não lê o contrato e assim, perde e se torna algo muito superficial. Que como você falou, acho que a advocacia não é superficial. Ela é humana porque é ciências sociais. Sendo ciências sociais, ela tem o cunho de humanidade ali dentro dela. E eu acho que a gente tem que também tomar cuidado nessas questões dos atendimentos. E aí tem mentor que ensina, né? Vem aprender como atender seus clientes e fechar todos os contratos, que a gente sabe que o melhor que você seja, você vai perder algum cliente ali. Sim. E eu acho que isso vai causar uma carência em alguns aspectos, assim. A gente teve uma convidada aqui, Michele, que ela trabalha no interior. E ela trabalha com aposentadoria rural. Ela trabalha com previdenciário, mas tem esse nicho de aposentadoria rural. E eu faço parceria com ela e ela sempre fala, amiga, os meus clientes, eu não tenho como fazer esse atendimento. Porque são pessoas da roça, eles precisam me ver, eles precisam conversar comigo. Às vezes marca de uma pessoa levar várias pessoas para ela atender. Então, assim, a gente tá falando aqui de um cenário de pessoas que são informatizadas, que têm acesso, né? Mas existe essa carência. E talvez quem tenha esse feeling, como ela tá tendo agora, né? Essa percepção de ajudar pessoas que não têm acesso, que estão afastadas, vai ganhar, não só pelo número, né? Mas porque ele vai acessar essas pessoas também. A gente tá falando de um cenário aqui de internet e tudo mais, mas tem muita gente que não tem isso ainda. Né? E a gente tá perdendo também isso. Eu acho que vai gerar uma falta nesse sentido. Acho que essas áreas, né, trabalhista e a área do previdenciário, que são primas, vamos dizer assim, acabam ali se interlaçando, ainda tem muito isso de estar perto, né? Às vezes você tem um trabalhador que ele não tem... Ele é leigo, né? No sentido... E são as pessoas que normalmente ainda enxergam os advogados como heróis. Sim. Porque sentem de fato aquele cuidado, assim. Normalmente é uma pessoa que de fato precisa daquele direito e você vê uma pessoa atendendo ali com toda a cautela. São áreas que você de fato precisa... mastigar o conteúdo, não pela capacidade delas, mas porque de fato pede isso. A área trabalhista e previdenciária, até para quem tem toda a escolaridade possível, às vezes é complicado de você conseguir entender determinadas coisas. E é uma advocacia investigativa também, né? Quando o cliente chega, quando você faz um atendimento, é você quem vai conduzir o atendimento para entender, porque o cliente normalmente vem com uma queixa. Digamos, eu fui demitido e minhas verbas foram pagas de forma indevida. Mas quando você vai analisar o contrato, tem uma série de irregularidades. E o cliente não vai te trazer isso, né? É você que tem que investigar. Então, tem áreas que eu acho que realmente vai ser mais difícil. Eu amo atender. Eu sempre digo assim, a advocacia do meu escritório para dentro, maravilhosa. Do escritório para fora é horrível, né? Porque a gente vai esbarrar no judiciário, nas greves, que eu acho lícita também as reclamações, mas assim, a gente vai ter outros problemas que não dependem. Então, assim, aquilo que é peticionar, atender o cliente, dar uma satisfação, aquilo eu acho que é maravilhoso. Mas a morosidade, a falta de efetividade, eu acho que é essa parte que às vezes deixa o advogado, seja jovem ou não, meio desestimulado em relação à trajetória da advocacia. Em relação a isso do atendimento, uma coisa que eu falo muito com o Peu é assim, a importância de a gente atender como a gente gostaria de ser atendido. Né? Eu não acho legal aquela abordagem extremamente insistente, comercial, sabe? Aquela forçação de barra para a pessoa fechar. E também não acho legal você deixar ali... não, só porque é atendimento por WhatsApp a gente vai deixar, entendeu? Só vou conversar e explicar se a pessoa marcar comigo. A gente tem que ter essa sabedoria, né, de conduzir da forma como a gente gostaria de ser atendido. Acho que falta um pouquinho disso. E essas receitas de bolo, essas mentorias, né, como a gente estava falando, que prometem um atendimento padrão que vai fazer você fechar, a gente tem que realmente desconfiar disso. Porque, primeiro, cada pessoa é diferente. Você vai percebendo, à medida que você vai conversando com o cliente, que ele já não é tão parecido quanto aquele outro, que talvez ele goste de uma coisa de mais espaço, ou talvez ele precise ali de uma explicação mais detalhada. Então, você vai tendo essa percepção à medida que você vai conversando com cada um. Então, não tem como ter uma lista ali pronta de requisitos que você vai ter que cumprir para poder atender da melhor forma. Isso é uma coisa que a gente vai vivenciando e aprendendo na prática, né? E criando sua própria referência. Exato. Se você tem segurança naquilo que você está fazendo, se você sabe o direito, você vai adequar ali a sua experiência junto com o problema do cliente e tendo essa empatia, acho que é possível fazer. Como dizia Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E colocar um pouquinho de você também de no você, atendimento. O doutor Diogo mesmo, os clientes dele chegavam lá, Ave Maria, ele faz graça, conversa de futebol, conversa de bota apelido.
é o jeito dele. Sim. E eu tenho certeza que ele conquista muita gente. É isso. pelo Eu acho que você falou uma coisa importante aí, que é a autenticidade. Eu acho que isso que é conquistar o cliente. Se você é um cara humano, um cara que gosta de brincar e tal, seja. Se você é um cara mais sério, o cara sério também ele conquista por ele ser sério, né? Mas quando você sai de ser sério para crescer o brincalhão ou vice-versa, alguma coisa não sai legal. Sim. Ou para seguir esse script já pronto ali com o cliente. Eu sempre busco a humanização, né? No atendimento. Eu acho importante você saber. Você é da onde? É do Rio? Olha, aí no Rio, tenho vontade de ir no Cristo Redentor. E você tenta conectar com alguma coisa ali para ele também se sentir mais à vontade. E uma coisa que você falou do atendimento que vocês prestaram, que foi super elogiado, uma coisa muito importante é o tempo. Então, se ele chamou ali no WhatsApp, você deu aquela atenção, como já aconteceu, eu lembro que eu atendi uma senhora que teve um problema no voo na Argentina, 3 horas da manhã. Fui dormir quase 6, no telefone com ela, conversando, olha, fique calma, vamos ver, peça esses documentos e tal e tal. E nem sabia se ela ia fechar, porque eu nunca vi aquela senhora, e fechou e deu tudo certo. O pessoal de São Paulo. Então, assim, o que é que cativou? Exatamente essa ideia. Hoje eu tenho uma cliente que mora nos Estados Unidos que ela disse que é minha mãe. Né? E aí ela falou, eu sou sua mãe norte-americana. Então, se o que cativou é exatamente a forma como você atende, a forma honesta. Acho que nem tudo é só o dinheiro. Acho que o dinheiro faz parte, né? É importante. Mas nem tudo. Às vezes o cliente está te pedindo ali, doutor, tem como fazer uma notificação? Você pode fazer. Não, pode deixar, não vou lhe cobrar isso aqui, não, você já é minha cliente. Todo mundo gosta de um dengo, né? Então, assim, acho que isso também você tem que fazer na sua. E às vezes a gente tem que tomar só cuidado também, assim. O que eu ultimamente tenho recebido às vezes é que do Insta, nas redes sociais, vem muita gente perguntando coisas muito bobas. Ou coisas sem sentido. Eu comprei uma toalha, paguei R$100, o que é que eu faço? Aí eu não gosto de deixar no ar. Sim. Aí eu boto, já tem uma mensagem pronta, aí eu boto. Por favor, procure o PROCON da sua cidade, ou acesse o site, reclame aqui e faça a sua queixa. Porque tem coisas que eu... Não vai, eu sei que não vai dar para eu ajudar, principalmente que é do outro estado, é fora, e vai perder muito tempo, seja meu, então já dou uma, mas nunca deixo no vácuo. Porque se você atende hoje bem, amanhã ela pode, olha, lembrei daquele advogado, eu tô com uma coisa bacana. E eu acho que a advocacia, mais do que nenhuma, é muito troca de interesses. Sim. Mútuos. Com certeza. E legítimos. Exatamente. E essa escolha do direito do consumidor, como é que foi ela? Rapaz, assim, minha vida sempre tem alguma coisa que me leva às minhas escolhas. Eu sou um cara espiritualista, então acredito em muitas coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era fazer o júri. Tribunal do Júri, eu achava aquilo formidável. Porque era um sonho de infância, querer ser ator, jogador de futebol. Há 20 anos atrás, essas duas profissões eram marginalizadas, não era tão, né, como é hoje. Quem não quer que o filho seja um Neymar, um jogador, ou que a menina vire uma digital influencer. Então hoje, até pra gente dar aula, foi complicado. Eu falo, gente, eu não tenho muito como justificar porque você tem que estar aqui. Porque você pode ser um grande digital, você pode ser um grande jogador. Verdade. Mas quando eu entrei, meu tio ele foi assassinado. Tudo se coloca muito, porque eu lembro que eu comecei a cursar o direito. Quando a gente começa, a gente fica muito aguçado. Pra quem não sabe, eu sou sobrinho de Marcos Moraes. E aí, meu tio, numa discussão entre os meus tios, ele me chamou e falou assim, meu filho, você faz aquilo que você dá prazer, que é sua paixão. Se você quer defender bandido, você vai ser o melhor nessa área e vai-se embora. E aí, meses depois, ele foi assassinado, aqui em Feira. E aquilo mexeu muito comigo. E aí, pra mim, eu entendi como um sinal, não vai pra essa área. Aí eu caí no direito civil. Não foi ainda nem no processo civil, né, que depois... E o processo civil tem muita influência de Paulo. Então eu caí no direito civil e no direito do consumidor. Então, quando eu estagiava em Paulo, eu só fazia essas duas áreas. Civil e consumidor, civil e consumidor. E eu falava sempre assim, Paulo, eu não quero saber tudo. Eu não quero saber de trabalho, não quero saber previdenciário. Eu só quero saber civil e consumidor, porque eu quero ser muito especialista e muito bom nisso. E era engraçado que, eu estou falando aqui de uns 20 anos para cá, mudou. Hoje se cobra o especialista. Eu quero o especialista, o melhor, a autoridade. Aquilo que lá atrás, principalmente no Nordeste, era o geral. O advogado bom é o advogado que sabe de tudo. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre falei assim, olha, não dá para todo mundo saber de tudo. Então eu falei assim, não, eu quero focar nessas duas áreas. Ficou direito civil, direito do consumidor, me apaixonei pelas áreas, e aí processo civil pelo meio, que aí é a minha grande paixão. Processo civil vem acima de tudo aí. E direito civil e direito do consumidor veio assim. Veio mais ou menos meio ao acaso. Sem ser ao acaso. Sim. Né? Acho que veio algumas... Tudo tem um porquê. Tem um porquê, alguns dedos vão jogando a gente. Você estava conversando aqui antes da gente começar, que no início você fazia tudo sozinho. Sim, né? sim. Hoje você já tem
uma forma diferente de gerir o escritório? Pronto. É você que faz? Pronto, continuo fazendo a gestão sozinho. Eu gosto, eu acho que a gente tem que botar energia nas coisas que a gente gosta. Sou muito disso. Todas as artes do meu Insta sou eu que faço, eu que penso, eu que... não é terapia, mas é terapêutico, né? Então eu chego em casa ali, às vezes da faculdade, na hora do almoço deitado ali, eu penso alguma coisa já para fazer ou para criar. Os Reels, tudo é dito. Não tenho uma equipe de marketing por trás, não tenho nada. Às vezes, equipes atrapalham mais do que ajudam. A gestão do escritório sou eu que faço, numa forma bem simples. Não fico gastando dinheiro com 1.000. Já passei por tudo que plataforma que vocês pensarem aí. De Justify, o que vocês pensarem aí de plataforma eu já passei. Acho que a planilha, um bom drive, um Google Drive, bem organizado, funciona de uma maneira formidável. Aí tem gente que vem falando de lead, aí começa a botar várias palavras em inglês pelo meio. Tem que ter lead, que tem que... Eu não tenho, vou dizer assim, eu não tenho uma gestão que eu possa dar como modelo em termos de quem realmente tem dentro do escritório uma ala só de gestão comercial e de marketing. Mas o que eu tenho me atende. Então, assim, eu não preciso ter 1.000 curtidas num post que eu dou hoje. Eu preciso que pelo menos 10 pessoas que viram aquele post se identificaram, cliquem no meu WhatsApp e venham falar para fechar contrato. Perfeito. Então, assim, eu não tenho essa gestão sofisticada. Tem muito escritório que... Eu tenho uma baita estrutura muito bacana, somos 6 advogados e tal. Mas não tenho essa vou para a planilha, vou para o Google Drive, não tem problema, já testei, já passei... Por tudo que vocês imaginarem aí, dessas que já tem aí pra não ficar falando nome, né? Fazer merchandising. Eu já testei. E nenhuma eu falei assim, poxa, tem muita coisa que eu não uso, me atrapalha mais do que ensina. Às vezes dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Aí eu falei assim, não. Hoje, uma ferramenta que eu tenho usado muito é a inteligência artificial. Sim. Isso é fato. Não o ChatGPT. Eu uso o AI jurídico, não sei se vocês conhecem. Então, ela me ajuda muito porque eles constroem dentro do que eu almejo peças, tudo muito mais rápido. Então, às vezes, começar do zero, tem aquele dia, a gente não lembra, mas a advocacia é uma atividade criativa. Sim. Tem dia que você não tá com vontade nem saco para abrir uma petição ou fazer aquele recurso. Mas o prazo tá lá, né? E o prazo tá lá esperando. Então, o que é que eu faço? Eu uso a inteligência artificial, uso o ChatGPT também, vou organizando e vou fazendo, tá? E agora também o Jus Brasil trouxe essa inteligência artificial, tá? E aí, Jus Brasil, se quiser patrocinar a gente tá aqui, já que falou, Jus Brasil, por favor. Então, assim, trouxe essa mudança também. Você hoje pergunta, sai tudo lá, quase um parecer. Então, assim, eu uso muito inteligência artificial. Agora, ferramenta. A gente fecha os olhos e junto, não. A gente falou isso no último, não foi? Em vários, na verdade, dessa importância que a gente tem que enxergar justamente a inteligência artificial como uma ferramenta para agregar, não como um advogado estagiário. Porque quando você pega para fazer uma petição, por exemplo, quando você vai fazer ali os fatos e que você vai dando os comandos, é brilhante a maneira com que a inteligência artificial lhe ajuda, principalmente num dia que você não está tão inspirado. Porque você é incrível, é gostoso de fazer. Eu de verdade, eu me divirto. Então eu acho que a questão da inteligência artificial é como você vai utilizar ela, porque foi o que eu falei também no último podcast. Quando um advogado faz uma petição por meio da inteligência artificial e não vai conferir um julgado que ele colocou, diz muito sobre ele. Sim. Porque o mínimo que alguém que utiliza uma inteligência artificial para poder fazer, para construir, é você ter o cuidado de fato. Se há uma coisa que eu não estou dominando, o que ela colocou, eu vou estudar e vou ver de que maneira eu posso aproveitar o que ela está me falando. Então, eu sou fã da inteligência artificial e acho que ela deve continuar, mas é muito importante que as pessoas saibam usar. Inclusive, não usem fundamentação jurídica o ChatGPT. É horrível. Eu passei 3 meses, eu paguei o ChatGPT, fiquei testando ele, alimentando com várias informações. Porque como eu tinha um curso de petição, eu falei, olha, vou ver se eu consigo agregar um módulo, alguma coisa. Mas é horrível, muito ruim. Então eu falei assim, isso aqui não serve para fazer uma petição inicial, serve para a gente organizar os fatos, serve para a gente fazer a peça, depois colocar lá para ele corrigir eventuais erros, de concordância, acrescentar uma coisa, redundâncias, alguma coisa ou outra ali, olha, serve para você, ali no WhatsApp, o cliente pergunta uma coisa, você, para ser imediatista, quer responder, pergunta ele ali, serve. Mas eu sempre digo, muito cuidado. Não tenho medo do ChatGPT, não vai substituir os advogados, não vai substituir professores, porque são ferramentas. Então a inteligência artificial
Agora, quem não usa, fica para trás. Perfeito, É porque, exatamente. na verdade, poupa o nosso tempo. E Sim. o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente Sim, tem. Principalmente sim. quem faz a gestão do escritório ali sozinho. Sim. Você tá sozinho, Sim. você tem que fazer várias coisas, pô, você vai ficar perdendo tempo. Sim. Não é perdendo tempo, né? Mas assim, você pode poupar o seu tempo de Claro. fazer os fatos ali, que é uma coisa bem básica, você dá os comandos certinho. Agora, óbvio, é usar com responsabilidade. Eu acho que Como tudo. Sabe? Termina. Porque teve uma época que eram os modelos da internet. Sim, Até hoje. né? Modelos. não sei- É mais, inclusive, do que a inteligência artificial. Porque você pega o modelo, tem até uma fundamentação Sim, melhor. sim. Mas se você também não tiver responsabilidade para usar aquilo, vai dar errado. Vai dar errado. Não vai ser exatamente o que você precisa. Então, desde sempre existiu. É saber usar realmente. E só vai saber usar quem estuda, quem se prepara, Sim. quem tem a técnica, né? Pra, inclusive, ver que tá errado. Exato. Exatamente. Então, assim, é muito fácil os bons advogados olhar e falar assim, olha, isso aqui dá para usar, não dá para usar. Agora, aquele que está despreparado, que não estuda, não importa se é jovem ou advogado mais antigo, que acha que é fechar o olho e jogar ali, vai sair no amo direito lá, sendo chacoalhado, né? As piadinhas, os memes, porque realmente, principalmente de julgado. De julgado é... Eu vi eu achei um absurdo eu acho que foi até no âmbito direito, um absurdo isso, mesmo sendo um jovem advogado, um advogado que fez uma sustentação Sim, sim. com a IA. Saiu essa Ele semana. simplesmente falou, eu vou fazer com a IA. Ele deu play e a IA começou a falar. E a IA tinha uma voz muito Mentira. parecida à do Waze, uma coisa Exatamente. assim. Chega... E aí acho que foi o desembargador, falou, doutor, acho que isso é uma falta de respeito. E de Isso. fato isso Com certeza, é com uma... o cliente, com quem tá ouvindo. Sim. com Porque os querendo ou não, a desembargadores. advocacia, eu acho que existem formalidades que tem que morrer, vão passar anos, décadas, do que for, que tem que ser cumpridas. E é uma sustentação. Ele ainda fez isso no tribunal. Eu não acho nem que isso é uma formalidade, eu acho que isso é o básico. E não né? era um Não advogado é novo, não foi um Não, era advogado novo, não. Ele falou assim, olha, eu vou dar play, deu play. Deu play. Uma 5 preocupação. minutos. E ficava repetindo, inclusive. Era chata, porque ela ficava redundante, repetindo o tempo todo. Oh, meu Deus. Uma preocupação que eu acho, assim, que a gente vai ter num futuro bem próximo, é a questão de... Eu não sei como está agora nas universidades, nas faculdades, os alunos em relação à utilização de inteligência artificial. Porque, assim, na minha época, era tudo... Eu não vou dizer que era... Apesar de... Eu tinha um professor que a gente tinha que fazer fichamento manuscrito. Sim, Ele não aceitava sim, nem sim. resumo na internet. Ou nem resumo digitado. Era na mão mesmo. E hoje eu me pergunto como estão as pessoas. Porque, assim... Otimiza o nosso tempo, Sim. facilita muito o nosso trabalho. Mas... Se você só utilizar ela e sem saber ter esse filtro, você se torna mentalmente preguiçoso. Exatamente. E o que vai acontecer? Você vai perdendo a capacidade de formar um raciocínio, de escrever um parágrafo que tenha coerência, que tenha coesão, de formar ideias, de fazer ligações. Gente, isso é treinamento mental. A gente vai perdendo com o tempo. Sim. Então, assim... Como está a realidade dos seus alunos diante dessa E agora eu vou falar ascensão, mal da né? televisão. E para a matéria de processo civil, ainda mais, porque é nessa matéria que você de fato aprende ali, passa a ter um certo caminho, contato com petição, né, inicial. Isso. Que você vê o escopo dela certinho. Eu imagino que deve ser desafiador você querer botar na cabeça do aluno que ele tem que, de fato, saber ali aquela estrutura que o chat e um enterzinho Sim. pode lidar. Ó, eu sou professor do manuscrito. Eu exijo, porque a OAB vai exigir isso do aluno lá na frente, né, o manuscrito, e mesmo que o aluno ele use e incentive a usar, falei, ó, pode usar o chat GPT, use, agora use como ferramenta, Sim. porque se eu pegar e olhar e ver que é o chat GPT, você só vai estar se prejudicando. Eu não vou ficar questionando se é plágio, se não é plágio, porque eu estou lidando com adultos, mas eu peço tudo manuscrito, e aí, como eu sou coordenador lá, então o grupo de professores vão tudo vamos no manuscrito, vai todo mundo, então a gente tem incentivado muito os alunos, por quê? Sabe qual é a palavra que o aluno mais escreve errado no curso de graduação? Indenização. Ele tira esse N, escreve indenização. E aí, quando eu vejo isso, é menos 0,1, né? Um décimo de... Então, é a palavra que... Aí, às vezes, você pega, o aluno escreveu hipótese sem o H. Então, você olha assim, o que está faltando? Ou, às vezes, se eu perguntar o que é uma petição inicial, ele consegue responder. Se eu criar uma história antes, Ingra entrou com ação contra Vinícius, qual é o meio, qual é a peça, ele já não consegue. Então, o que é que está faltando? Leitura. Então, a leitura de livro físico, e-book, eu ainda prefiro o físico Com certeza. 1000 vezes, tá? Então, assim, é isso que vai fazer o diferencial. Então, agora o que é que eu tô feito? Deu aula, estudo dirigido.
não vale ponto, mas ele vai ter E é que uma fazer ótima as maneira de questões estudar. de uma forma... E eles gostaram. Porque o que a gente percebe é que as universidades com o ProUni, com o FIES, abriram porta e trouxeram a igualdade, sim, isso é inegável, mas ainda escondem o problema que está lá no ensino básico. Então, Perfeito. o ensino básico ele continua defasado. É o aluno que está realizando o sonho de vir para uma graduação, mas ele não sabe ler e ele não sabe escrever. Ele não sabe interpretar. É aquele tipo um analfabeto funcional. Ele não tem capacidade interpretativa. E às Perfeito. vezes pega uma disciplina como processo civil que é complexa, ele vai 2, 3 vezes repetindo ali, até que passa. Mas assim, a luta fica sendo grande. Sim. Mas e eu falo isso porque quando eu pergunto, vocês estão estudando por onde? Videoaula. Eu falei, gente, videoaula não ensina, videoaula revisa. Para ensinar é livro. Você pega o livro mais questão. básico, se você quiser pegar de processo civil, de qualquer outra disciplina, e leia. Faz resumo, mas não gosta de resumo, então leia pra você. Finja que tá dando aula. Eu sempre estudei fingindo que dava aula. Escava o guarda-roupa, dava boa tarde, bom dia, aqui meus alunos, né? Mas era o meu jeito e eu aprendi dessa forma. Então, acho que era ver de professor, que minha mãe é professora, então eu falei assim, não, vamos que tá dando certo. Mas o que eu acho que falta muito é leitura. Em vez de gastar dinheiro com mentoria, se comprasse coleção de livros e lessem, seria maravilhoso. Então, o que eu acho o problema é leitura. Eu acho que é um desafio, né, assim, para até nessa parte de vocês que ensinam, esse desafio de se adaptar agora a essa nova realidade e poder incentivar, de fato, as pessoas para que elas consigam Sim. criar um raciocínio lógico, para que elas consigam pegar um caso concreto e transformar ali numa petição, né, e identificar aquilo ali no direito. É preocupante, assim, como as coisas... Eu lembro que a monografia... Eu fico imaginando, hoje eu vou fazer a monografia. Hoje é artigo. Tá muito bom. Hoje é artigo, ó. Ah, É menor. Imagine ainda. como deve estar sendo feito. É né? isso. Essa é uma preocupação da gente em relação ao uso da inteligência para o TCC. Só que eu falo com eles, olha, a gente não precisa focar na escrita do artigo. A gente vai focar nas perguntas na hora da apresentação. Sim. E ali vai estar muito claro se aquilo foi um plágio. Porque no nosso tempo Se a também pessoa comprava-se construiu, de fato, né? monografia, artigos, Aham, né? Pagava verdade. alguém para fazer, que hoje a inteligência faz por R$120 por mês, a inteligência vai ali e faz. Agora, a gente tem buscado esse cuidado aí em relação à entrada da inteligência artificial, né? Os estudos estimando cada vez mais que o aluno, ele procure a ler, porque senão ele vai passar dificuldade. Tem muita gente que fala assim, faculdade não ensina prática. Eu discordo. Acho que teoria e prática é uma só. A faculdade ensina, que às vezes na faculdade você ainda não está inserido em um estágio, você ainda não está inserido, mas aquilo que você vai pôr para funcionar vem da teoria. Então vem de uma base teórica que vai estar na sua faculdade, vem nos estágios lá dos NPJs e por aí vai. Mas claro que é impossível que a faculdade ensine absolutamente tudo que você imagina que deveria ter o advogado, marketing jurídico, essas coisas, infelizmente. E é muito diferente quando você faz uma petição ali como um estagiário, que você deixa a peça ali bonitinha e manda para correção. Sim. Quando você vê seu nome nela ali, você sente um peso. E quer ver uma dificuldade que eu acho que é bem bacana? Quando eu ensinei por um tempo prática civil. E eu não aceitava trabalho digitado, era tudo feito manuscrito. Sim. Até quem estava estagiando ficava travado. Falava, professor, isso é tão diferente, fazer manuscrito, fazer uma petição. Eu falei isso, eu só quero... E aí eu ainda limitava, eu falei, eu só quero vadimeco. Não pode buscar Jus Brasil, não pode Até buscar porque nada. na OAB é isso aí e acabou. Exatamente. Então, assim, ele travava. Ele falava assim, mas professor, isso eu faço em 2 minutos lá no estágio. Eu falei, claro, o Word corrige pra você digita. É mais o modelo. rápido. Já vai no automático. Já vai no ali, né? automático. É porque eu acho que também os alunos às vezes ficam esperando na faculdade alguém puxar a mão assim. Isso. E falar, vamos fazer. E querendo ou não, a faculdade também já não é a escola, não é mais o ensino fundamental. Sim. Você tem que ter a iniciativa, né, como um jovem adulto, de buscar. Poxa, meu professor. A gente sabe que tem professores que não se faltou dedicam conteúdo, tanto. eu tenho que correr atrás do Exatamente. livro. Ninguém vai fazer pelo... Exatamente. E tem gente, eu, por exemplo, era uma aluna eu ia para todas as aulas, mas eu tenho muita dificuldade de aprender ouvindo. Sim. Então eu tava ali de corpo presente, mas eu tinha que estudar em casa, porque senão eu não absorvia absolutamente nada. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Se ele não tá dando, paciência, eu vou chegar em casa e vou estudar. Sim. Só que o aluno, muitas vezes, ainda mais na particular, né, que a Sim. gente sabe que Esse algumas comportamento realidades é bem maior. é de ter tudo na mão, Sim. o aluno espera que alguém venha puxar ele e levar ele para estagiar, para fazer uma prática, né? isso. E não vai Não acontecer. existe. Eu acho muito massa no curso de Direito a possibilidade que o estudante tem de estagiar e ter um contato mais próximo com o direito de fato durante a graduação. Porque no curso de Direito você pode estagiar a partir do primeiro semestre.
Sim. Você pega ali um estágio voluntário em alguma vara ali e você... Eu aprendi processo penal porque eu estagiei desde o meu primeiro semestre como voluntário na vara crime lá de Irará. E eu tive a sorte da assessora da juíza, que era muito competente, e da juíza, que era a doutora Gabriela, e a assessora Jéssica, elas faziam questão de fato de entender que eu era estagiário, mas eu também era o estudante, eu não estava ali para fazer só o trabalho do estagiário, elas me enxergavam como estudante e faziam questão de me ensinar na prática. Então acho que os estágios hoje no curso de Direito e tem os mais variados possíveis. A gente sempre fala isso. Você pode estagiar tanto no TJ, em escritório, em cartório. É um turbilhão de coisas. Agora tem um problema muito grande que eu vejo no curso de Direito, é que o curso de Direito está virando, não que a faculdade está se tornando isso, Sim. mas pela visão dos alunos. Um cursinho Sim. preparatório. Sim. Então, se eu pego hoje o primeiro semestre, se eu pegar hoje todos os meus alunos, talvez eu tenha 30 alunos que queiram advogar. No universo de 380 alunos, talvez 30, 50 querem advogar. O resto estão ali Sim. Para concurso. para Pra concurso. Então tem um certo desprestígio da Mas advocacia. justamente o que a gente falou. A advocacia virou uma profissão, em tese, para muita gente sem credibilidade. Sim. E aí uma coisa que a gente sempre bate também. Não é comum você pegar professores como o doutor Diogo, como o Vene, que falam da advocacia com paixão. Não é muito comum você ver isso. Então, a base do aluno é o professor. Sim. Se o aluno está ali, muitas vezes alguns professores falam até mal da própria advocacia. Então, eu acho que é um caminho para se percorrer para desconstruir isso. Falando disso daí, a gente tem que se afastar também dos advogados que ficam o tempo todo falando mal da advocacia. Sim. Isso é uma coisa muito Perfeito. prejudicial. Sim. Eu lembro que quando eu ia ao fórum com o Paulo, ainda era estagiário, o pessoal, tinha um colega que a gente encontrava, o cara chorava todos os dias sobre advocacia. E aí Paulo falou assim, aí eu falava, Paulo, advocacia é isso mesmo e tal, porque eu vejo você feliz, vejo você realizado e tal. Ele falou, vem, isso aí é o advogado mal preparado. É o advogado que não estuda, é o advogado que não se dedica, é o advogado que está chorando porque as coisas não estão indo do jeito que ele planejava. É difícil? Tem luta? Tem. Mas não tome isso como parâmetro. Isso é aquele advogado que a gente se afasta. A gente encontra uma vez ou outra, dá um oi e se afasta. Porque a gente tem que focar naquele advogado que é bem sucedido para saber o que é que ele fez, que deu certo, Sim. que você pode servir de inspiração e por aí vai. E um outro legado aí que Paulo também me deixou na época foi uma situação muito... Eu sempre dou esse exemplo em sala, e aí para jovens advogados, estudantes que estejam aqui curtindo o podcast. Uma vez, eu nunca esqueci isso, ele mandou fazer uma contestação. Fui lá, fiz a contestação e botei uma preliminar, que foi ilegitimidade de ser parte. Uma preliminar muito mais conhecida, né? Das condições de ação, era essa, hoje são pressupostos processuais, enfim. E aí ele perguntou assim, sim, quais são as condições da ação? Isso ainda era no Código 73. Eu falei, oxi, aí rapaz, ilegitimidade. Ele, não gagueje comigo não. E quais são as outras? Aí eu falei, Paulo, minha professora é isso, minha professora é aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, Vene, eu vou lhe dizer uma coisa para você levar para sua vida. Ele falou assim, quando você aprende a ler e escrever, quem limita o seu conhecimento é você mesmo. Perfeito. Depois disso, nunca estudei tanto processo civil em minha vida. Tapa na cara, né? E Paulo, Sacudida boa. não sei se tu foi aluna de fui. Paulo, é incrível, velho. A maneira que ele dá aula assim. Inclusive, Paulo, aí surgiram um bom nome vocês trazerem aqui. ele uma é oportunidade. incrível, assim. Eu fiquei encantado assim com o Constitucional, porque a Sim. maneira que ele passa, ele lembra trechos de livros, pô. Exatamente, ele tá dando aula, ele cita trechos de livros assim que... Na minha primeira aula dele eu me senti burro. Eu não vou Você se- mentir. você sempre se me sente- sentia, mas eu adorava. Eu também, eu amava a aula e falava assim, cara, eu não sei nada de constitucional. Aí eu lembro que meu pai me presenteou com o livro do Alexandre de Moraes, um capa preta da época. Eu tinha. Aí estudei tanto Eu aquilo, eu falei, agora eu entendi a aula, E sabe? ele fala Mas- com classe. É essencial Não, ter um professor assim, é. gente. Molda a graduação da gente, assim, e é um divisor de águas, né? Marca Porque mesmo. lá eu encontrei outro dia o cartãozinho de biblioteca da UF.
E aí veio um filme na minha mente, né, assim, que eu e meus colegas era uma coisa que a gente sentia falta. Eu tive professores muito bons, faço questão de falar aqui, mas também tive muitos professores que ficaram devendo. E aí a gente, de fato, tinha esse dever, né, de buscar fora da sala de aula. Por um lado, isso é muito positivo, porque a gente se sente um pouco mais forte ali e vê que precisa ter autonomia, né? É uma espécie de preparação para a vida real. E por outro, fica essa falta, essa lacuna, né? De a gente buscar ali, de a gente ter alguém que pegue na nossa mão e fala, não, é por aqui. Facilite um pouco o trabalho. Mas fica a lição, né? Assim, eu achei perfeita essa sua fala de professor Paulo, que a responsabilidade é nossa e a gente tem que assumir isso e encarar, né? Sim. A gente, infelizmente, está chegando ao final. Eu tenho certeza que, como a gente sempre fala isso... Auditório, já! A gente sempre fala isso, mas é porque, de fato, cada convidado é especial de uma maneira e eu tenho certeza que cada episódio toca um pouquinho diferente em cada pessoa. E esse daqui, sem dúvidas, também, assim como os outros, vai tocar em muita gente. Toca na gente sempre, porque a gente... Cada momento que a gente grava aqui é uma injeçãozinha de motivação que a gente que está encarando essa advocacia agora sente. Então, para finalizar, Veni, eu quero que você dê uma dica para quem está começando, para o estudante que está finalizando o curso, para o advogado que está iniciando, de como encarar esse mercado, essa situação, essas angústias, para acalmar aí o coração de muita gente. Para angústia, terapia. É fácil e recomendo, tá? Muito bom. Então, para angústia, terapia é sempre importante. Eu digo que terapia é vida, tá? Para o mercado, use a rede social apenas e tão somente para a captação de cliente. Mas lembre-se de ficar muito mais tempo lendo livros do que postando. Eu acho que isso aí, sabe? E lembrar que o protagonismo, mais uma vez, eu falo isso, já falei isso aqui. Falei um texto outro dia que eu coloquei no Insta. O protagonismo do advogado é o processo. Ele só vai conseguir alcançar isso com estudo, com dedicação, com humanidade, com stories, reels, feed. É um mal necessário, mas não é o caminho. Perfeito. Aproveitar para agradecer também, tá? Pelo convite. Deixar aqui também um convite, aqui ao vivo, para ficar registrado, quando vocês quiserem ir lá também. Fazer um bate-papo entre vocês, com a galera jovem lá. A gente tem um projeto chamado Vivências do Direito, e a gente pega geralmente jovens advogados e advogados que queiram conversar. Perfeito. A doutora Bruna já foi lá uma vez, então já deixa aqui, retribuindo o convite do Sem Códigos. Perfeito. Também fazendo. Vocês podem fazer nesse estilo podcast lá, assim, com os meninos sentados, bater um papo. Ótimo. Ficaria muito feliz de tê-los lá também. Perfeito. Adoramos. Com certeza. Vene mais uma vez agradecer, né, a sua presença. Como o Peu falou, cada episódio aqui traz um pouquinho de injeção na gente, né? Cada um na sua fase aqui, mas todo mundo compartilha das mesmas dores e acho que até hoje você com mais tempo do que a gente também. Ouvir você falar suas experiências foi enriquecedor e eu tenho certeza que para o público também. E é um prazer, vai ser sempre um prazer ter você aqui também compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento e tenho certeza. Quando precisar, só chamar. Vene, muito obrigada. Foi ótimo esse papo leve, tranquilo. A gente costuma falar que a gente, às vezes, chega aqui cansado, desgastado e pensando, meu Deus, será que esse episódio vai ser bom? Será que a gente vai conseguir? Mas é sempre muito bom estar aqui com os nossos convidados, hoje com você. Pra gente foi incrível, assim, tenho certeza que cada um saiu daqui com uma sementinha plantada, né, que a gente vai levar pra vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei, né? Faço bem rápido, bem que vocês falaram, adorei estar aqui com vocês, o convite, parabéns pelo projeto, continuem com o projeto, lembre da palavra constância, assim mesmo no início, tá? E sucesso e mais sucesso para vocês. Perfeito, eu deixo meus agradecimentos aqui também, como eu falei no início, eu não tinha dúvidas que seria uma conversa enriquecedora para todos nós e cada momento que a gente sai daqui, a gente sai colecionando essa troca de experiências, de informações que acho que é benéfica para todo mundo. Então, muito obrigado, Vene. A casa está sempre aberta para você. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigado também por estar continuando com a gente nesse projeto. Nosso objetivo aqui é estar sempre com vocês, caminhando junto nesse caminho do direito, mostrando que o direito é sim possível, que a advocacia é sim possível. Se não for para você ser um advogado, você vai ser um juiz, um promotor, um defensor ou qualquer outra área que o direito proporciona. Então, muito obrigado. Deixa eu só roubar a cena.
fazer uma coisa que eu acho tão chique, vamos fazer junto. Inscreva-se no canal. Pronto. Né? Puxa aí, Vini. Inscreva-se no canal, compartilhe, Exatamente. curta para que o YouTube entenda que isso precisa chegar para mais pessoas. Clica no sininho aí para receber notificação e segue no Instagram. Agora sim. Perfeito, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço a todos.